Boa noite. Leonardo Pereira, aqui do site Jogada 10. Olá, Leonardo. Primeiramente, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria começar de trás para frente. Muito se falou do último terço, do Botafogo ter pecado em muitas finalizações, mas eu queria destacar o comportamento do sistema defensivo do Botafogo. Em 4 jogos com você no comando, 4 jogos oficiais, o time sofre apenas um gol. Hoje, o Carabobo teve espaço para arrematar, o Juventude também acertou uma bola na trave, os venezuelanos também, e essa defesa do Botafogo vai passar por testes mais duros pela frente, por exemplo, contra o Estudiantes em La Plata daqui a 2 semanas. Como você avalia, Renato, o comportamento da sua defesa, se ela transmite a segurança que você demandou a ela? Obrigado. Obrigado. Gosto muito da tua pergunta porque transporta-me para o quantitativo e para o qualitativo. Ou seja, o quantitativo, de facto, é claro, 0 golos sofridos. Em 4 jogos, 1 golo sofrido somente. E isso deixa-nos muito satisfeitos. Por exemplo, no jogo com o Palmeiras, o XG ofensivo do Palmeiras ao minuto 70 era 0.06, o que significa que o Palmeiras também pouco finalizou. Mas é assim, eu percebo a sua pergunta, eu percebo o torcedor, eu percebo o jornalista, mas não há jogos onde não há finalizações quase ao golo do adversário. Já não há jogos fáceis, isto é Libertadores, a Série A é um campeonato em que toda a gente pode ganhar a toda a gente, acho eu, apesar das probabilidades. E quer dizer, sim, concedemos de vez em quando uma ou outra oportunidade. Porquê? Porque nós somos uma equipa ofensiva, porque colocamos muita gente no meio-campo adversário. Houve vários momentos hoje em que o John era o único jogador no nosso meio-campo defensivo. E claro, se tu abdicas de colocar gente no bloco defensivo adversário, que umas vezes era 4-5-1, outras vezes era 6-3-1, outras vezes era 7-2-1. Se tu abdicas de colocar gente na frente, não és corajoso, tens medo. Então não podes estar aqui, não podes representar este clube. Este clube tem uma missão que é ganhar o jogo. Pois pode ganhar ou não. E o treinador aqui tem que fazer tudo o que está ao seu alcance para ganhar o jogo. Obviamente que nós, analisando o jogo, se eu lhe fizer a pergunta qual é o momento premium do Carabobo poder fazer golo, ou bola parada, ou apanhar a equipa desequilibrada. Óbvio que com tanto espaço que nós deixamos no nosso meio-campo, basta um duelo perdido, basta uma saída mais rápida, basta uma distração e aí vem a equipa venezuelana por aí fora. Não há como. Eu continuo muito satisfeito com a questão quantitativa. De facto, os números estão aí, 0 golos. Qualitativamente, eu vou observando que não há exibições perfeitas. Mas também não estamos a falhar assim tanto que a gente diga podia ter havido golo do Carabobo a qualquer momento, ou do Juventude a qualquer momento. São os momentos da transição, porque de facto quando nós vamos para bloco nós somos uma equipa compacta e quando partimos de bloco para pressão nós criamos problemas aos adversários. E as equipas grandes sofrem disto. Quando querem procurar o golo adversário e contra blocos tão defensivos, obviamente que vai haver um momento em que tu desequilibras. Porquê? Porque depois os jogadores são humanos. E é o emocional do zagueiro nosso que começa a ver espaço e começa a conduzir a bola, a ver se tira alguém do bloco e vai deixar espaço nas costas, não há uma compensação, depois a bola perde-se e aí vem o contra-ataque. Portanto, acima de tudo, agradeço, a sua pergunta é muito boa porque é sobre futebol e eu dou-lhe razão, de facto há oportunidades do adversário. Eu gosto muito de exibições perfeitas, mas não me lembro em 23 anos, tive algumas, mas sempre com alguma atuação do adversário, porque do outro lado joga gente. Mas aquilo que eu quero, de facto, ressalvar hoje é a parte ofensiva da minha equipa. Porque não é fácil jogar contra este tipo de processos defensivos. E atenção que eu não estou a atacar o meu colega, nem a criticar a sua forma dele elaborar o seu plano de jogo, tem todo o direito de fazer, mas quando ele faz isto, a nossa obrigação é ir ali e tipo martelo. E hoje, o grande mérito desta equipa foi 0 desespero. De facto, a primeira parte não é boa, de facto, a primeira parte, mais uma vez, não teve paciência do nosso lado em circular. Se você fizer uma análise ao jogo,
na primeira parte, as grandes oportunidades foram quando nós conseguimos circular a bola do ponte ao Teles, do Teles ao ponte. O que é que nós fazíamos às vezes? Zagueiro, quando íamos a 3, zagueiro, meia, zagueiro, zagueiro, meia, zagueiro, e nunca ativávamos os homens de fora. Ora, se tu não ativas os homens de fora, como é que tu vais incomodar o bloco adversário? Não vais, é impossível. E eu estava desesperado, entre aspas, ali fora, a pedir que houvesse circulações de lateral a lateral, para paciência. E nós não tivemos essa paciência na primeira parte. Mesmo assim, gerámos oportunidades de golo e não as concretizámos. No segundo tempo, nós corrigimos esta situação, pedimos paciência sem ser passivo, porque a circulação também estava lenta. Há uma circulação, e eles às vezes confundem paciência com passividade, não tem nada a ver com isso. Paciência, mas com a bola a circular rápido, começámos a levar a bola aos extremos e acabámos por abrir a equipa adversária. Quanto mais começámos a abrir a equipa adversária, mais eles foram recuando no terreno. E fica mais difícil, depois cais na tentação dos cruzamentos. É um jogo muito difícil. Quando você fala nos Estudiantes, sim, de facto os Estudiantes, em termos de qualidade coletiva e individual, é muito melhor equipa, mas se calhar dá-te mais espaços para jogar, não é? Portanto, são jogos diferentes que não se podem comparar. Muito orgulhoso daquilo que os meus jogadores fizeram, em especial porque não perderam o critério, o plano de jogo, o rumo do nosso trabalho e perceberam como desmontar um bloco tão difícil com o tempo sem desesperar e manter o foco naquilo que é o nosso trabalho. Boa noite, Alan Viana, Visão Botafoguense. Olá. Muito boa vitória, parabéns pela vitória. A produtividade das jogadas de linha de fundos, né? Com o centroavante mais centralizado, como o Mastriani, os cruzamentos acabaram vindo com a perna trocada, com vantagem para o zagueiro. De alguma forma, esse trabalho lhe incomoda muito quando o Mastriani está na área, porque a jogada de linha de fundo acaba por não acontecer da maneira correta, né? Mesmo assim, conseguiu uma vitória com gols de 2 jogadores, um que o senhor investe muito, e o Matheus, que tinha muitas dúvidas da torcida. Gostaria de que você pudesse falar dessas jogadas de linha de fundos. Também é uma muito boa pergunta. E sabe porquê? Boa noite. Sabe porquê? Porque no momento do golo estava o Juan para entrar. E o que eu ia fazer era Mateus para a direita e Arthur para a esquerda. E ia meter o Juan com o Mastriani. Porque, de facto, já não estávamos a conseguir entrar. E então íamos pé dominante no corredor, para nós exatamente com 2 novos podermos carregar a área ou podermos por dentro, porque ia ficar o Patrick e o Savarino, os dois por trás, porque são 2 jogadores que têm critério, que fazem circular a bola, que podem carregar e encontrar gente. Então ia tirar o Gregor para meter o Patrick e o Savarino. Risco total e máximo. Mas a gente tinha que ganhar este jogo, seja como for. Quando estava para fazer isto, nós fazemos o golo. E ao fazermos o golo, foi homem por homem, e a partir daí, a minha cabeça foi, calma que o adversário agora vai abrir um bocadinho mais, vai procurar mais o golo, como falta pouco tempo, e a gente vai encontrar espaços para fazer o segundo golo, e acabou por acontecer. Portanto, a pergunta é muito boa, porque eu estava exatamente a preparar essa substituição. Obrigado. Boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Você falou em cair nas tentações dos cruzamentos. Hoje foram 36, sendo 8 corretos. Eu queria te perguntar como... Desculpa, João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Eu queria te perguntar como fazer para o time não cair nessas tentações e se manter fiel ao plano de jogo de fazer a bola chegar de um lateral ao outro, manter a posse de bola para não ser impaciente, como você falou, mas ao mesmo tempo também, às vezes, acelerar as jogadas e buscar essas quebras de linha para não ser passivo, como você falou. E, além disso, eu queria te perguntar dos jogadores que marcaram os gols, o Matheus Martins e o Patrick de Paula, que vinham sendo criticados. O quão importante é para vocês, internamente, ver os jogadores que vinham sendo criticados pela torcida marcarem os gols e darem a vitória ao Botafogo? Seu nome é? João, boa pergunta. Top, as perguntas hoje estão muito boas. Em relação aos jogadores que a torcida critica, ou os mídias criticam, têm todo o direito e a legitimidade de o fazer, primeiro, porque chegam aqui e veem um espetáculo, e querem um espetáculo nas cabeças deles, que é que joguemos bem e que ganhemos o jogo. E nós trabalhamos para isso. Agora, eu tenho uma vantagem em relação à torcida, que é, eu estou no dia-a-dia e sei o que os jogadores me podem dar. Portanto,
São aqui duas coisas entre a paixão e a razão. E eu tenho muita paixão naquilo que faço, mas tenho que ter muita razão também, porque já no último jogo, outra vez os jogadores que entraram melhoraram a equipa. E, portanto, com isso, tem muito a ver com o conhecimento que nós temos. Tem a ver com o espectro, com o cenário do jogo que tu ali tens, que é um bloco fechado, muita gente no último terço, perto da área, e se tu não mexes, o que é que vai acontecer? A equipa vai entrar num cansaço físico e num cansaço mental. Por isso sai o Teles, por isso sai o Ponte, nós exigimos muito dos nossos laterais, necessitamos refrescar os laterais, depois saem os homens por dentro, sem ser o Arthur, o Marlon, porque tem muitos jogos e precisava um bocadinho mais de carregar jogo, e o Patrick dá-me isso e dá-me finalização de meia distância. Eu conheço os jogadores que tenho à minha disposição e, portanto, eu tenho que tomar decisões em função disso, porque o torcedor o que quer, primeiro, quer ganhar e ver um grande espetáculo. Mas também, se perguntar a 10 torcedores se prefere ganhar, mesmo que não se jogue bem, eu acho que eles preferem ganhar, e nós também. Estamos num momento destes. De facto, estamos num momento destes. Aos poucos vamos crescendo. O jogo não é muito bom, mas nós temos que contextualizar o jogo que está pela frente, que é muito... Eu disse aos meus jogadores, tenho imenso orgulho e dou-vos muitos parabéns, porque eu, onde estava, só via pernas dos jogadores venezuelanos. E eles conseguiram entrar no jogo que nós queríamos. Portanto, o meu trabalho é encontrar soluções no banco. Às vezes não vão surtir efeito. Têm surtido efeito, graças a Deus. Não só pela minha decisão, mas também porque os jogadores vêm do banco, trazem. E isso mostra um grupo forte e, em especial, os que não jogam a trabalhar muito bem. E só podem, trabalhando muito bem, dar esta resposta, senão não é possível. Em relação à questão dos cruzamentos, ponto número 1. Eu também não gosto de um jogo muito lateralizado para cruzamento, mas também lhe digo que não é crime fazer golos de cruzamento. Se pudesse ser campeão da Libertadores da Série A só com golos de cruzamento, eu assino já por baixo. Agora, de facto, eu entendo os jogadores que começam a desesperar, porque a bola não entra, o tempo vai passando, pesa um bocadinho o resultado do Chile. Começas a ver muita gente ali, vais por fora e depois é a tendência do jogador cruzar. E às vezes cruza sem condições, ou de vantagem na área, ou condições de que o cruzamento saia bem. E vai entrar nessa estatística que o João me diz de um monte de cruzamentos errados. Vai entrar nessa. E para o número de cruzamentos que nós fizemos, a estatística de cruzamentos certos é muito baixa. De facto, é verdade. E nós precisamos trabalhar isso. São questões técnicas, em primeiro lugar, e são questões de percepção de jogo. Porque às vezes tu no desespero queres cruzar e está um homem contra 4, e outras vezes temos vantagem na área e tu não vais cruzar porque não tens a percepção tática do jogo. Portanto, entre a percepção tática de colocar a bola no timing e no espaço exato dentro da área e a percepção e a questão técnica de colocar lá bem a bola, contribui para esse número. Nós vamos melhorar, mas de facto fico feliz que dentro desses cruzamentos todos nós não deixamos de jogar da outra forma. E é assim que nasce o golo do Mateus. Ok? Portanto, equilíbrio na forma como jogamos. Está bem? Boa noite, Renato.